Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, seu programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Podcast Mão comigo, Marco Belo, com Vitor Guedes, com Rodrigo Vessone e Maércio Ramos. Como os últimos serão os primeiros, vou começar por você, Morcegão. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, amigo? Belo, tá tudo bem sim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra Rodrigo Vessone, pro nosso Vitor Guedes, Vitão, tá tudo legal, só saudade, né, cara? O Corinthians não joga, não entra em campo, dá saudade. O problema é aquele... Problema não. Bastidores, né? Você fica conversando sobre contratação, enfim. O problema é que não tem crise, né, Belo? Ah, mas isso não é problema, isso é bom. Graças a Deus, né, Vitor Guedes? Bem-vindo ao Podcast Mão 174, Vitão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Morcego, Belo, Vessone, apoiadores, ouvintes. Enfim, isso me lembra a minha época de janeiro, dezembro, janeiro de setorista, que você tinha que... Era um infarto escrever 2 páginas ali, enfim. Mas eu... Assim, falou de saudade, Morcegão, eu tive saudade do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique defendendo as nossas cores, batendo falta, batendo pênalti, enfim. Mas ele jogou pra nós ontem. Bateu, então, eu queria homenagear fazendo pauta esses dias aí, assim como o Belo tem que se virar na Transamérica, o Morcegão correndo pra lá e pra cá e batendo sua asa lá em Campinas, o Vessa do meu timão, eu também tenho que produzir o meu timão universitário ali. Eu tô pensando ali em fazer uma coletânea dos gols, não foram muitos, né, do Bruno Henrique, Corinthians, pra homenageá-lo na segunda-feira. Você vai homenagear o Bruno Henrique, então, Vitor Guedes. Eu homenageei já na minha vida a tiazinha, a feiticeira. Você homenageia Bruno Henrique. Ah, mas você... São homenagens diferentes. São homenagens diferentes, né? Ele tá falando que a homenagem dele é uma mão na roda, né? ou não, ou é outro negócio. A minha homenagem é... Até porque 51 é pinga, né? Então é outro 51 que ele tá falando aí. Mas eu sou um cara sério, né? Então eu não faço esse tipo de homenagem, enfim. Negócio de jogar criança nos azulejos. Tudo é comigo. Jogar criança no azulejo. Vou chamar um cara sério pra participar do programa com a gente que tá descambando. Ô, Rodrigo Vessone, e o site Meu Timão, hein? Nessa época sem jogo. É duro achar alguma coisinha interessante ou sempre tem notícia do Corinthians, Rodrigo Vessone? Fala, Belo, fala, galera. Na verdade, assim, a gente sempre tá tentando cavucar algumas coisas. Então, por exemplo, nesta quinta-feira, liguei para os médicos para saber do Jadson e do Pablo. Você vai tentando encontrar notícia, né? As redes sociais ajudam muito porque tem muita postagem dos jogadores também, coisas que eles escrevem, que eles gravam também, isso daí... queira ou não queira dar uma ajudada também hoje, nos dias de hoje. Então, você vai dando jeito. Precisa ter notícia. O site normalmente é atualizado a cada 40 minutos, então sempre tem que ter. Às vezes tem uma entrevista mais longa, você dá uma quebrada na entrevista e aí faz 2 notas, pega assuntos diferentes. É a maneira que a gente encontra de continuar movimentando o site nessa época sem nada. Aliás, falando nisso, o Vessone falou de entrevista mais longa. Eu fiz uma entrevista nessa quinta-feira pela manhã com o Pedrinho, a joia da coroa do Corinthians, o jogador, para mim, com mais futuro entre os jovens atletas do Corinthians, talvez empatado com o Guilherme Arana. O Guilherme é mais uma realidade, né? Não acho que o Guilherme Arana seja uma aposta, mas é uma realidade. Mas entre as apostas, o Pedrinho... é o cara que pode voar mais alto. Para mim, quem sabe no mercado europeu, tá numa seleção brasileira, enfim. Eu fiz uma entrevista com ele, uma entrevista longa, falando sobre família, falando sobre a chegada dele no Corinthians, sobre o dia a dia, o encontro dele com os torcedores do Timão. E é uma entrevista que eu vou usar na Rádio Transamérica, né, onde eu trabalho. Vou passar ela para os leitores do meu timão, mas nesta edição do Podcast Timão 174, você que está acompanhando a gente vai ouvir essa entrevista na íntegra, porque olha que legal. Na Transamérica você tem que dar aquela editada, né? Não tem tanto tempo assim. Uma entrevista pode ir ao ar com, no máximo, assim, 4 minutos, 5 minutos estourando, assim, né?
E no site também, você pega as melhores aspas, enfim, mas acaba deixando uma coisa ou outra de fora. Agora, no podcast Timão, vai do começo ao fim a entrevista e você vai se sentir no clima lá do Parque Ecológico, dentro da salinha de vidro que o Vessone conhece tão bem, onde tem o troféu do Mundial de 2000 do Corinthians. E eu tava sentado ali falando com o Pedrinho. Daqui a pouquinho a gente solta essa entrevista pro ouvinte. Legal, né, Morcego? Pra caramba. Vamos colocar assim, bem de uma forma popular, é o trabalho sujo, na íntegra, né? Tudo, o erro, o acerto, onde não tem, o que você falou, não vai ser editado nada. Então, acho que é muito legal até para os apoiadores terem esse contato. A verdade, não que quando vá para o ar ela vai editada, como você falou, são 3, 4 minutos no máximo, é o tempo que a gente tem para colocar. Eu acho que vai ficar bem legal, vai ser bem bacana para os ouvintes aí, para os nossos apoiadores. Agora o Vessone disse que falou com o médico do Corinthians, então a gente quer saber, né, as informações do departamento médico. A única coisa que eu posso adiantar, Vessone, eu conversei também com o Dr. Ivan Grava na manhã dessa segunda-feira, dessa quinta-feira, nossa senhora, na manhã dessa quinta-feira, e vamos ver se bate a informação com o que você tem aí. O Dr. Ivan, médico do Corinthians, falou que o Jadson faria um exame mais pro final dessa semana, comecinho da outra, e era 50% para ele enfrentar o Vitória ou não enfrentar o Vitória, dependia desse exame, que ele ainda não dava para saber se vetava ou se dava como certeza a presença dele, que dependia muito desse exame que ele faria para saber da recuperação na costela. É mais ou menos isso que você pegou de informação do departamento médico, Vessone? É sim, Belo. O exame foi de acordo com o Dr. Joaquim Grava, né, que é pai do Ivan que você conversou. O exame tanto no Jadson quanto no Pablo ia ser feito agora à tarde, era no final do dia desta quinta-feira, mas que o resultado, normalmente, como é um exame de imagem, ele sai no dia seguinte, então vai sair nesta sexta-feira, e é um exame que, na verdade, é meio protocolar, assim, é só para saber como está, tanto no caso a lesão muscular do Pablo, quanto a fratura na costela do Jadson, mas os médicos foram unânimes, assim, dizer que a recuperação do Jadson está muito boa, já não sente mais nada, já está conseguindo fazer os exercícios lá internamente, e realmente a chance do Jadson atuar contra o Vitória no dia 19 é bem grande mesmo, vai ser uma oportunidade bem oficial praticamente, que ele vai jogar, não é oficial, mas está muito próximo realmente desse retorno dele. E o Pablo não, o Pablo já é um pouco mais difícil, ele foi uma lesão no dia 19 de julho, falava assim 6 semanas, o que dá aí pelo menos final de agosto, né? Então o Pablo vai seguir realmente um tempo fora, mas o Jadson tem boa chance de voltar contra o Vitória mesmo. Fazendo a atualização do departamento médico, o torcedor sempre pergunta, ainda mais nesse tempo sem jogos, né? O Vessone falou aí do Jadson e do Pablo. O Pablo deve demorar mais um pouco, o Jadson pode voltar, até deve voltar, né? Nas palavras aí do Vessone, contra o Vitória. O Wilson treinou no campo nessa semana, mas ele está fazendo a transição do departamento médico para o gramado. Então o zagueiro... O cara tá no Corinthians ainda, né? Tá bonito, transição. O que é a transição? Vou explicar. Tem a transição da Lua, não tem? A transição e a rotação da Lua, não é? Tem a transação momento de transição também. Tem. Ele vai pro campo, daí o torcedor se anima, já tá no campo. No outro dia ele não aparece no campo. Por isso alguém se anima com o Wilson treinando? Entendi. Quando o clube só tem 3 zagueiros, não tem ninguém pra reserva, sim, Vitão, é importante. Não, continua com 3 zagueiros, Belo. Quando o time não tem 3 zagueiros e tem o Wilson, continua com 3 zagueiros. Vocês são muito cornetas. Deixa eu passar Nós somos cornetas e o nosso Marco Belo, o nosso Miguel de Paiva Neto, o homem da Legião da Boa Vontade. Não, eu só tô trazendo a informação do departamento médico, Katsu. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, um dia ele vai pro gramado, daí o torcedor, então já tá no gramado, então já pode jogar. Daí no outro dia ele não vai pro gramado, ele fica no departamento médico. Então, não é porque ele tá no gramado que já pode jogar. Ele tá nessa transição, um dia gramado, outro dia academia, outro dia só exercício físico, enfim, vai demorar mais um pouquinho. Isso que eu quero dizer a respeito do Wilson. A mesma coisa em relação ao Danilo.
Eu ia fazer o gancho do Wilson para falar do Danilo, que muita gente pergunta, pô, o Danilo já tá treinando. O Danilo participou hoje, por exemplo, muito bem do treino do Corinthians. Hoje, que eu digo, essa quinta-feira. Uma interrupção de emergência, uma notícia de última hora. Pode falar, Basílio. Obrigado, Bruno Henrique, pelo pênalti que você bateu. Só isso. Bruno Henrique. Mas, enfim, um beijão pro Basílio. Baza, filho do Vitão, participando sempre do nosso podcast. O Danilo, nessa quinta-feira, participou normalmente do treino do Corinthians. Foi um treino pesado, com intensidade lá em cima, como dizem os preparadores, enfim. Só que ele também tá nessa transição. O jogador precisa de um tempo até se reacostumar com o campo, um dia vai pro campo, outro dia fica só na academia, enfim, não é porque ele tá no campo e porque ele tá participando de um treino que necessariamente ele já esteja à disposição do técnico. O Danilo vai demorar, acho que mais um mesinho aí pra esse eu tô com saudade mesmo. Esse eu quero ver de volta. Ir pra campo. Tem mais alguém? Tem o Marcial também, né, Vessone, que tá fora. Belo, mas no caso, o Marcial... O Vessone tá fazendo a transição do mudo pro microfone. O Marcial está naquela dependência ainda da autorização lá daquele órgão que regulamenta toda essa situação de doping. Ele que tem a prescrição dos médicos, procurou lá uma dermatologista particular e ela para aquele problema capilar dele, que é decorrência ali até de uma parte mais neurológica, né, dele, assim, de ansiedade também, etc. E ele tomou esse remédio, e aí o remédio que ele tomou tem que sair do organismo ou que consiga autorização. Isso foi quase em maio, e eles estão no aguardo ainda para saber se o remédio vai sair do corpo dele ou se chega a autorização. O que vai chegar mais cedo, mas a princípio ele ainda está fora. O Vitor Guedes, achou normais as convocações do Cássio e do Fagner e as não convocações do Jô e do Rodriguinho, Vitão? Achei normal, achei esperado. Eu teria convocado, ao contrário de Rodrigo Vessone, que foi sempre calado por Jô. Eu acho que... Não, Fagner e Cássio era esperado. Me surpreendeu... E problema dos outros times, né? Não vou ficar só no Corinthians, né? Eu achei que o Rodriguinho não seria chamado. E não achei que o Jô seria chamado, mas eu daria uma chance pro Jô. Para chamar o Firmino, para chamar Tyson, para chamar Juliano, que é outra posição, é verdade. Eu esperava pelas convocações de Cássio e Fagner, e eu acho que o Jô merecia uma chance. Eu estava no treino durante a convocação, né, Márcio? A convocação foi exatamente às 11 horas da manhã, atrasou um pouco, foi umas 11h15 mais ou menos, da manhã dessa quinta-feira, e os jogadores estavam no gramado, né? Então deu para ver a reação dos jogadores ao saberem das convocações ou das não convocações. O Jô é um cara mais experiente, mais tranquilo e tal, não reagiu tão claramente. Agora o Rodriguinho fez uma cara quando ficou sabendo que não ia. Claramente ele estava esperando essa convocação, hein, Morcego? O duro que pro Rodriguinho a briga ali nesse meio campo, na posição dele, é ingrata para ele, né? Ele, do Campeonato Paulista, ou então do final do ano passado para cá, ele passou a ser um grande jogador, quase um protagonista no Corinthians. Acho que para ele vai ser mais difícil uma convocação. A do Jô, como você disse, o cara mais talhado, mais trabalhado, já passou por seleção, já viveu altos e baixos, problemas extracampo. Acho que ele administra melhor. O Rodriguinho é capaz de sentir esse baque aí. Como tem um tempo aí para o Corinthians voltar a jogar, acho que isso acaba passando, porque tudo na vida passa mesmo. Mas você está falando que ele sentiu e estava lá, estava ao lado, percebeu isso. Eu acho que ele sentiu mesmo e deveria sentir mesmo como sentiu. Agora, eu fico contente, Belo, só para fechar essa coisa da seleção, não pelo Fagner só, também pelo Fagner, mas pelo Cássio, cara. Esse cara, se não fosse convocado, eu ia ficar muito chateado. Cássio, para mim, deu uma volta por cima daquelas coisas legais do futebol. Para mim é um outro personagem do Corinthians, é um outro cara, o mesmo de 2012. Então, estou muito feliz pela convocação do Cássio. E eu acho que se ele entrar nesse gol aí da seleção brasileira, ele não sai mais. O Cássio, que é até um bom assunto para a gente tratar aqui no podcast de mão, para mim, há algumas pessoas que não concordam comigo e eu quero que haja uma diferença aqui. O maior ídolo, um dos maiores ídolos meus
do Corinthians é o Ronaldo Soares Giovanelli, que aliás é meu amigo, meu brother, gente boa, trabalha comigo, é de coração mesmo, amo o Ronaldo. Agora, pra mim, o maior goleiro da história do Corinthians já é o Cássio. Pelos títulos conquistados, pelo que representa, pelo que representou e pelo que ainda vai fazer, porque provavelmente ele vai conquistar mais esse brasileiro, vai para a seleção, como disse o Maércio, para mim ele continua na seleção aí, capaz de disputar a Copa do Mundo. Para mim o Cássio já é o maior goleiro da história do Corinthians, não sei o que vocês acham disso. Eu não vi jogar, nenhum de nós quatro viu jogar, nem o Morcegão, que tem idade para ser meu pai, viu jogar, o Gilmar dos Santos Neves, né? Que é considerado o maior goleiro da história. Mas dos que eu vi jogar, eu vou fazer uma hierarquia parecida com a do Belo. O maior ídolo para mim foi o Ronaldo. O melhor goleiro no auge que jogou no Corinthians foi o Dida. Foi durante pouco tempo, mas foi uma fase excepcional do Dida. Enfim, mas o Cássio, pelos títulos e pela Libertadores, a defesa do Diego Souza, e eu acho que aquele jogo ele nem foi tão bem. Falhou depois, falhou antes, enfim. Mas a partida que ele fez, a Libertadores inteira que ele fez, não só aquele jogo do Diego Souza, a partida que ele fez na Vila Belmiro, que o Santos, depois do gol do Emerson, fez uma pressão enorme. Nós estávamos, Vessone, eu e Belo, estávamos em Yokohama, naquela atuação dele em 16 de dezembro de 2012. O brasileiro que ele faz, o Cássio, se não jogar daqui até o final da carreira num rival direto, se ele não se transferir para um Palmeiras, para um São Paulo, alguns amigos consideram o Santos rival, enfim, eu respeito todo mundo. Enfim, sem provocação, que eu detesto polêmica e provocação. Tá. Eu acho que o Cássio pode ser, sim, virar para a história o maior goleiro da história. Enfim, o Gilmar foi um grande goleiro, mas eu não vi jogar. Agora o Ronaldo, por ser de Itaquera, pela idolatria, o jeito que o corintiano sei falar, foi mais ídolo. E o Dida, tecnicamente, é mais goleiro que o Cássio, foi mais goleiro que o Cássio e jogou no Corinthians muito perto do auge da carreira dele, né? Foi um momento, acho que o Dida foi o auge dele, a transferência dele pro Milan depois, enfim. Então acho que a minha hierarquia é essa. Eu gostei da sua observação. Se ele não se transferir para nenhum rival, coloco também na minha frase a observação do Vitor Guedes, porque como o cara ainda tá jogando, né? É complicado a gente colocar ele no pódio e ele faz uma cagada, né? Como poderíamos dizer, assim como fez o Guerreiro, por exemplo. Mas acho que o Cássio é muito difícil. O Cássio não vai ser tão imbecil assim de jogar no Palmeiras, no São Paulo. Ele sabe que ele, continuando no Corinthians ou indo para a Europa, enfim, ele vai ser eterno ídolo do Corinthians. Ele vai viver disso, inclusive ganhar dinheiro com isso. Como vivem o Vampeta, o próprio Ronaldo, Birubiru, enfim. Tem um monte de cara que ganha dinheiro e não tá errado, né? Ganhar dinheiro o resto da vida como ídolo de um clube. Agora você pega o Viola. Viola se fodeu, né? Porque ele não é ídolo de clube nenhum. O Luizão é um puta jogador, mas ele não é identificado com nenhum clube. Ele jogou muito no Corinthians, jogou muito no São Paulo, jogou muito no Palmeiras. Amoroso, jogou muito no São Paulo, jogou muito no Palmeiras. São caras que não são identificados com o clube. E o Cássio e vai poder ganhar dinheiro a vida inteira dessa forma. Então acho que ele não vai fazer essa besteira na carreira. E aí, Vessone, pra você? Não, é só assim, eu já falei isso uma vez aqui. A gente só vai ter noção do tamanho do Cássio na história do clube, não agora, entendeu? Porque ele tá jogando. É coisa daqui 10 anos, 15 anos, que a gente, eu acho que vai ter uma noção mais clara do que foi a passagem do Cássio. Porque, por exemplo, quando o Ronaldo tava jogando, eu sabia que ele era um grande goleiro, que ele tava fazendo história, mas sem essa noção. Hoje, com o cara, depois de tantos anos, você vai falar, peraí, ele jogou 603 jogos? Como o cara conseguiu jogar 603 jogos? Naquela época, você curtia o cara, via o cara, torcia por ele, mas você não tinha noção que o cara faria 600 jogos, que o número dele seria um número desse tamanho, e que na história depois pouquíssimos iam chegar a 600 jogos, assim, dá pra contar nos dedos da mão os caras que tem esse número. Ou seja, você não tinha muita noção naquela. O Marcelinho é a mesma coisa. Hoje a gente começa a ver os números do Marcelinho, tipo assim, quase 30 gols em clássicos. É um negócio, tipo, o cara que tem mais gol em clássico no elenco do Corinthians é o Danilo com 12.
O Marcelinho, acho que a última vez que eu tinha visto a conta eram 28 gols. Mas não mudou a conta, Versa. Pode ficar com a mesma conta. Não, então, mas eu acho que assim, é um negócio maluco e absurdo, entendeu? Porque você sabia que ele estava fazendo gol em classe, você tinha noção que ele era um puta jogador, mas peraí, o cara tem 28 gols, hoje o Romero tem 4 e a gente já acha que tá bom, sabe assim? Então, acho que o caso do Castro é um caso assim, a gente não tem muita noção do que significa. O cara já tem 6 títulos pelo Corinthians, 300 jogos, tem chance de conquistar mais 2 este ano, é um negócio fora a performance individual, enfim, isso é uma outra coisa ainda. O Vessone falou no Marcelinho, vou aproveitar então e passar aqui o vencedor da promoção do Marcelinho, o Marcelinho, dia 12 de setembro, aliás, 12 de agosto, no Parque São Jorge, especial Dia dos Pais, sabadão. O Marcelinho vai fazer uma palestra e um treino de faltas e bate-bola no campo do Parque São Jorge. Os apoiadores do podcast Timão participaram da promoção. Se você não é apoiador, como é que eu faço para apoiar, para participar da próxima promoção? É fácil, amigo. Entra lá no site apoia.se/podcasttimão. apoia.se/podcasttimão. Ou então você entra no apoia.se e procura lá dentro o podcast Timão. Você apoia a gente a partir de R$5 e você já participa de todas essas promoções. Por exemplo, o Alexandro Miranda Moura é apoiador, participou da promoção e escreveu: eu quero participar da promoção. Alexandro Miranda Moura, palmas para você, parabéns! Você vai, em nome do podcast Timão, participar desse Dia dos Pais especial com o Marcelinho no Parque São Jorge. O Teleco vai passar as informações para você. Alexandro Miranda Moura, você é o vencedor da promoção do Marcelinho aqui do Podcast Timão. Falando nisso, dia 2 de setembro vai ter o Neto, o craque Neto, ídolo da Fiel, o xodó da Fiel. O Neto vai estar na loja do Corinthians do Ipiranga. Você, para participar desse evento com o Neto, você precisa entrar em contato com a loja, precisa comprar produtos da loja e daí você ganha um ingresso para poder ver o Neto. Agora, se você for apoiador do Podcast Timão, você só precisa aparecer e você é VIP. Você entra, tira foto com o Neto, conversa com ele, se você for apoiador do Podcast Timão. Você ouvinte que não é apoiador, entra em contato com a loja que você fica sabendo como participar deste evento com o craque Neto no dia 2 de setembro, lá na Poderoso Timão do Ipiranga. Acho que já tá num momento legal pra gente colocar a entrevista com o Pedrinho. O que vocês acham? Uma boa. Acho que é legal. Vambora então. Fala aí, Pedrinho. Pedrinho falando aqui com a Transamérica. Pedrinho, xodó da Fiel, né? A torcida grita teu nome quase todo jogo. Queria saber como é que você se vê hoje em dia, assim, diferente do começo do ano, que você era uma promessa, hoje já é uma realidade para a torcida, principalmente, né? Sim, é verdade. Toda vez que a torcida me pede, me apoia não só dentro de campo, mas nas redes sociais, é algo muito grande para mim, né? Onde não esperava tão cedo assim. Eu que subi do profissional faz quase 4, 5 meses e ter todo esse carinho da torcida, toda essa confiança, isso só agrega para mim para poder dar mais confiança na sequência. Quando o Carille, o Valmir, o pessoal fala que tá te segurando, que tá fazendo uma transformação física em você, você entende esse tempo que a comissão técnica tá querendo dar para você, de repente pegar mais corpo, ganhar mais massa? Sim, claro, como sempre falei, claro, a vontade de jogar é grande, né, de poder estar atuando, estar pegando um ritmo bom, mas claro, eu entendo bem o que eles querem para mim, porque eles não estão pensando só agora, e sim no meu futuro, para poder lapidar, para poder entender o que é o futebol profissional, e aos pouquinhos eu entrando, vou estar pegando noção de jogo e, claro, a gente sempre quer estar jogando, mas eu entendo muito bem o que eles querem para mim, que é para um futuro próximo aí.
Qual que é a principal dificuldade que você sente? Porque o que o pessoal fala é no contato, né? Com jogadores mais fortes. É essa a principal dificuldade que você tem hoje? Não tanto no contato, assim, claro, tem uma dificuldade assim, mas às vezes, muitas vezes, a resistência de jogo do profissional tem que manter a concentração o tempo todo ligado, e acho que a resistência, onde tem que ir, marcar, voltar, ir de novo, atacar, essa é um pouco a dificuldade que eu tô me acostumando no dia a dia, que é tentar estar o mais rápido possível marcando e atacando da mesma forma. Acho que isso é um pouco de dificuldade, mas que com o tempo eu vou trabalhando para poder pegar mais. E com o time do Carille ainda mais, né? Porque é um time que o meia também tem que ajudar na defesa. O Romero a gente vê que é praticamente um lateral, né? Realmente, no Corinthians ainda mais, né? Porque o Corinthians tem a fama de ter jogadores com muita raça, da mesma forma que atacar tem que defender, porque a responsabilidade é de todos, todos atacam e todos defendem. Isso causa um pouco mais de responsabilidade e concentração. Por isso que tem que estar sempre lapidando para poder pegar essa resistência. Você é de Maceió ou é do interior de Alagoas, Pedrinho? Não, sou de Maceió mesmo, Maceió, Alagoas. E você vai agora esse final de semana para lá? Né, tipo, vários anos já que eu passo do Dia dos Pais longe dos meus pais, mas graças a Deus teve essa folguinha aí. Sábado e domingo é pouco dia, né, mas cada minuto longe, perto da família é algo inexplicável, onde só melhora tudo, o dia, o clima. E tá passando do lado dele é uma coisa sensacional. Como é que você acha que vai ser essa recepção lá em Maceió? Porque agora é o Pedrinho do Corinthians, ídolo do Corinthians. Realmente, depois que eu estreio no profissional, acho que é a primeira vez que eu tô indo pra lá. Sei que tem um carinho de todos lá, ainda mais agora, poder ir lá agora, sendo bem falado, não só lá em Maceió, mas como aqui em São Paulo. E espero que a recepção seja boa. E teus pais já vieram para cá, você já trouxe eles para cá. Como é que foi, de repente, dar esse orgulho para os seus pais, né? Em vida ainda, que tem muita gente que não consegue dar esse orgulho para o pai, para a mãe, né? É verdade, como você falou, desde quando eu quando eu jogava na base, sempre pensava, meu pai sempre, tipo, ele trabalhava muito e era muito esforçado. E eu ficava pensando, será que um dia meu pai vai ver eu ser o orgulho dele? Será que ele vai estar presente quando eu poder fazer ele o cara mais feliz, que ele sempre quis ter um filho jogador? E hoje é muito gratificante para mim poder ligar para ele, escutar ele falar: filho, se eu morrer hoje, você é o cara mais feliz do mundo. Então isso mostra que ele já viu um pouco do que eu sou hoje, e tenho certeza que ele vai ver muito mais, hein? É uma frase forte, né? Se ele morrer, vai morrer feliz. Tomara que não aconteça tão cedo, né? Quando você fez o primeiro gol, como é que foi? Você ligou pra ele logo em seguida? Então, essa frase, assim que eu fiz o gol, eu não consegui imaginar outra coisa. Eu até ficava falando com a minha irmã: será que ele comemorou mesmo bastante? Assim, tipo, como foi que ele comemorou? E minha irmã tinha colocado um vídeo no Instagram, onde ele comemorou bastante com a minha mãe, vibrou mesmo. E meu pai sempre foi um cara emocional, onde ele sente mesmo, como se ele tivesse feito o gol. E quando eu liguei para ele, ele falou bem emocionado comigo. Agora, em questão de contrato, Pedrinho, assusta quando você ouve a imprensa falar, os diretores, enfim, Pedrinho vale não sei quantos milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Esse número alto, assim, assusta um menino que veio lá de Alagoas para tentar a carreira no futebol, enfim. Não, tento levar com naturalidade, as coisas fora de campo, não tento me importar. Claro, é algo gratificante saber que o preço que eu tô valendo pelo que eu passei para chegar até aqui, e hoje tá valendo isso tudo, mas para mim eu tento só mostrar meu futebol dentro de campo para cada vez mais, se for para valer mais, que vai naturalmente, e com isso tudo eu só penso em ajudar minha família, tudo. Mas claro, como eu vim de uma família humilde, isso aí é o de menos para mim, eu ver a felicidade dos meus pais estampada no rosto é o que importa para mim. Você já está ajudando bastante a sua família, mas quanto você acha que você já andou nessa caminhada e quanto você ainda pode andar? Realmente, o que, igual meu pai sempre falou, quando eu quebrava as coisas dentro de casa, ele falava que um dia eu ia poder retornar tudo para minha mãe que eu tinha quebrado. E graças a Deus estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que, com fé em Deus, eu vou chegar ainda muito longe, com muitos pés no chão, humildade, sabedoria, porque
se Deus me colocou aqui não foi à toa, então eu acho que tenho muito para trabalhar, muito para crescer ainda e poder chegar no nível mundial aí com o futebol. O que você quebrava dentro de casa? Era jogando bola? Sim, desde pequeno, com 7, 8 anos, eu ficava jogando bola dentro de casa e eu quebrava as coisas, minha mãe ficava brava, falava, não, você tá quebrando tudo, tal, que não sei o quê. Aí meu pai chegava e falava, meu pai chegava do trabalho, ela falava pro meu pai falava, relaxa, no futuro ele vai devolver tudo pra nós aqui, quebrava quadro, chutava a bola no rádio, na TV. Mas meu pai sempre falou que um dia eu ia poder dar tudo de volta pra ele. Sempre meu pai conta essa historinha pra mim e a gente dá muita risada. E hoje você joga bola longe daqui do Corinthians ou virou profissão? Ou você ainda gosta de jogar bola na rua, sei lá, no condomínio, essas coisas? Não, que isso, pra mim, eu sempre tenho que estar com a bola, seja dentro de casa, até agora mesmo moro com meu amigo no apartamento, fico jogando bola dentro de casa. Agora é meio difícil jogar na rua porque tem treino todo dia, né? Aí jogo, às vezes cansa muito, mas quando eu vou pra casa, meu pai fala, filho, férias pra ficar descansando. E eu fico brincando de bola, jogando na quadra, jogando futebol, que eu gosto bastante. Daí meu pai sempre fala que as férias é pra descansar, mas eu não consigo ficar longe da bola, sempre quero estar brincando, seja dentro de casa, na área de casa, e é algo muito bom pra mim. Ninguém vai estranhar se de repente agora em Maceió ver o Pedrinho jogando na rua lá nesse final de semana. Agora eu vou me precaver um pouco mais, né? Porque não é umas férias longas, e sim só 2 dias. Vou tentar ficar mais um pouco com a família, mas às vezes brincar dentro de casa, que a minha irmã joga também, né? Aí, tipo, não na rua assim, pra não se machucar muitas das vezes, mas um futebol, tipo, brincar com meus amigos dentro de casa mesmo, um golzinho. É algo que eu gosto de fazer. Para terminar, Pedrinho, obrigado por essa entrevista para Transamérica. Uma promessa sua, quando você estiver jogando na Europa, for um astro internacional, titular da seleção brasileira, você vai continuar falando com a Transamérica, tá bom? Tá bom, então eu agradeço aí pela entrevista e pode deixar que quando estiver lá vou poder dar entrevista para vocês ainda. Aí a entrevista com Pedrinho, a joia da coroa do Timão, garoto que está sendo preparado, deve ganhar mais chances no ano que vem, garoto humilde, gente fina pra caramba, sendo aquele cara que você torce por ser Corinthians, mas torce pela carreira dele, pela história de vida, de humildade, de luta, eu só torço porque é Corinthians. Só torço porque é Corinthians. Não. A gente conhece os com caras. Toda essa história, se ele for pro rival, eu vou torcer por ele. Enfim. Você é um cara que você é um cara do bem. Ele passou pelo São Paulo e os caras não quiseram ele. O Sport TV fez uma matéria não, é uma série de programas, né, Geração X, essas coisas aí. E tem uma matéria bonita com o pai dele, a mãe dele falando, tal, quando ele mostrou ele criança lá em Maceió, ele da escolinha do CSA, tal. Aí tem uma imagem que passou nessa matéria que eu vi no Sport TV, tá ali uma foto do garotinho com a camisa do Vasco. Bom, em Maceió tem bastante flamenguista e vascaíno, né? Mas aí deu pra ver que o menino ali, na infância, Pedrinho, torcia para o Vasco da Gama, ou o pai torcia pro Vasco e vestiu o Pedrinho. Com exceção do Vitor Guedes, então, todos os outros corintianos torcem bastante pelo Pedrinho. Só o Vitor Guedes que tem essa mágoa, porque com 3 anos de idade ele vestiu uma camisa do Vasco da Gama uma vez. Fora Pedrinho. Geração X... Geração X ou geração Millennium, hein, Vitor Guedes? Qual que você prefere? Você é da geração X vídeos, eu não sei, eu não entendo nada disso aí. Eu gosto, mas X eu gostei, bom, você fez uma boa entrevista, eu gostei tanto dessa entrevista que eu vou usar lá no meu programa de segunda-feira, Timão Universitário. Muito obrigado. Fique à vontade, aproveite e se despeça, Vitor Guedes. Um abraço a todos os ouvintes, apoiadores. Sabadão não vou poder estar no Parque São Jorge porque é a festa, aniversário do Dia dos Pais do meu filho na escola, senão eu ia bater falta lá, ensinar o Neto e o Marcelinho como bate falta, né? Mas enfim, até a semana que vem eu tô meio que nem um morcegão assim, né? Eu vou trabalhar no final de semana, vou ter que ver os jogos, vou fazer a coluna do jornal, mas vai ser sem graça esse final de semana sem Corinthians. Um abraço a todos. Valeu, eu falei da loja Poderoso Ipiranga e não passei o telefone, é 2501-5999. Quem quiser saber como participar desse evento do Neto, no dia 2 de setembro, 2501-5999, a Poderoso Timão Ipiranga, que fica na rua Silva Bueno, número 1747. Maércio Ramos estará lá e dará um abraço no Neto, né, Morcegão? Neto que eu conheci em Campinas, quando ele era novinho ainda, jogando pelo Guarani, maior apreço por esse cara, assim como pelo Ronaldo, que você disse que é boa gente demais.
são caras que a gente tem um carinho grande por serem corintianos, por defenderem o Corinthians e por defenderem enquanto jogadores com honra, né, com o maior orgulho e dando alegria para a torcida. Belo, vou encerrar aqui porque antes de você colocar essa entrevista legal do Pedrinho, nós falamos de Marcelinho, que é sábado que vem no Parque São Jorge, do Neto, dia 2, na Poderoso Ipiranga, na Poderoso Timão lá do Ipiranga, passamos pelo Danilo aí chega no Pedrinho, mas falamos do Cássio, eu queria encerrar com essa história do Cássio. Respeito pra caramba o Vessone, por tudo que ele sabe de Corinthians, pelos números, pelo que ele tem de conhecimento nesse jornalismo que é Corinthians, e tanto ele como você, que estiveram inclusive no Japão, coisa que eu não vou poder falar um dia que eu estive lá na final do Mundial, mas me orgulho de ter visto o Corinthians campeão do mundo. O Cássio, para mim, já é, e falo isso do lado do torcedor, e para a torcida, o Cássio já é hoje o maior goleiro do Corinthians. Isso é uma coisa que eu apurei, assim, com torcedores. Se pergunta para torcedor, Dida, Ronaldo, Cássio, hoje, até por causa dessa nova geração de torcedores, né? É Cássio. Então eu queria encerrar com isso aí, que Cássio, para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians, hoje já. Abraço, Belo, Vessone, Vitão. Tô batendo asa! Grande Maércio, Morcegão Ramos, eu concordo com o Maércio, pra mim o Cássio já é, com a observação que colocou o Vitor Guedes, né? Se ele não fizer nenhuma cagada de vestir a camisa de um rival, mas pelo que fez no Corinthians, pelo que faz no Corinthians e que acho que ainda fará, já é o maior goleiro da história do clube. Eu me despeço e deixo você terminar o programa, Rodrigo Vessone. Manda um Vai Corinthians aí. É isso aí, Belo. Um grande abraço a todos aí. Você, Vitão, Maércio, todo mundo aí que escuta o podcast Mão. Um grande abraço a todos. Vai Corinthians. Tchau, tchau. Podcast.